E se eu te dissesse que hoje eu vou te mostrar FinOps na prática? Fica comigo até o final desse vídeo que eu te conto tudo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, esse é o Falando de TI. Eu sou Roberto Amaro e criei esse canal para falar com você sobre as principais tendências tecnológicas. Quando você escuta o termo FinOps, o que vem na tua mente? FinOps é um termo que combina as palavras Finance, de finanças, e Operations, de operações, e se refere a uma prática de gestão financeira que visa otimizar os custos relacionados à infraestrutura e serviços de tecnologia em uma organização. O objetivo de FinOps é permitir que as empresas entendam melhor e controlem seus custos de tecnologia, identificando áreas onde é possível economizar sem comprometer a qualidade e a eficiência dos serviços prestados. O FinOps envolve a colaboração entre as equipes de finanças, operações e tecnologia para avaliar os custos da infraestrutura, estabelecer orçamentos e criar processos eficazes para monitorar e controlar os gastos. Em resumo, FinOps busca alinhar as tecnologias e as metas financeiras e estratégicas da sua empresa. E para conversar comigo sobre o assunto e mostrar isso na prática, eu convidei o Leandro Paes, que é sócio fundador da ScaleUp Consultoria. A ScaleUp é uma empresa especializada em projetos de TI nascida em 2017, com a missão de apoiar e solucionar desafios das empresas. Ela é formada por profissionais com mais de 30 anos de experiência. Mas antes de começar, não esquece de deixar o like, se ainda não é inscrito, se inscreve, isso ajuda muito o canal. Bem pessoal, estou aqui com o Leandro Paes, eu já falei inclusive para ele, eu já vi muita gente falando de FinOps, mas você é um dos que fala melhor do assunto, então... Obrigado pelo teu tempo, obrigado por comparecer aqui com a gente. Pô, eu que agradeço a oportunidade. Vamos explorar um pouquinho esse tema tão falado aí, né? Muito falado. Leandro, aí eu te faço até uma primeira pergunta, como é que a gente consegue explorar o assunto de uma forma que fique fácil das pessoas compreenderem? Então, a gente tem sempre falado muito sobre esse assunto, né? E FinOps, né? A junção aí, né? Você comentou mais cedo também, né? É a junção da valor financeiro na operação de TI, né? A junção de financeiro com operação, né? Na verdade, isso sempre teve essa necessidade, sempre existiu, né? Só que antes do advento da nuvem, isso era uma coisa mais pontual. Eu analisava, às vezes, para 5 anos, eu ficava gerindo a gestão financeira do dia a dia, do meu custo operacional ali, de gente e tal. E eu fazia muito CAPEX, de investimento a longo prazo. Então era uma coisa que acontecia, eu tinha que ter isso sempre no meu radar, mas o dia a dia, o segundo a segundo, não fazia muita diferença. Eu projetava minha TI para 5 anos, eu ia consumindo ela por 5 anos, e hoje esse processo inverteu completamente. 1 segundo é uma diferença muito grande. Eu já tive clientes esses dias me pedindo que a gente tenha uma implementação de otimização, né, para chegar nessa disciplina de FinOps. E o cliente me pergunta assim, Leandro, dashboard de D-1 não atende para mim. Ver o que aconteceu ontem não vale. Por quê? Porque eu posso agora, em nuvem pública, eu posso consumir a qualquer minuto. Uma coisa errada que eu faço na operação, eu aumento o meu custo. Então, por exemplo, o controle que ele tinha me pedindo, cara, eu quero saber se meu dev não startou uma BigQuery aqui agora que vai me aumentar $20 mil minha conta no dia de amanhã. Ele rodou por 3, 4 horas e o meu custo já aumentou em $20 mil, em $10 mil. Então, a operação de TI, qualquer coisa que você execute erroneamente na TI, exageradamente, vai bater no seu financeiro. Então, por isso que tá todo mundo aí, FinOps. Então, falando em dor, né? E eu falo que eu já fui da TI, né? Eu tinha que provisionar um ambiente com alguma coisa mais crítica, eu enfiava memória, enfiava processador, então você deixava comprar, sobra, não tem problema, né? Então colocar, mas depois no bolso pesa. No bolso pesa. Eu sei que você deve estar se coçando para ver na prática, então eu vou pedir pro Leandro mostrar pra gente isso funcionando. Hoje a gente vai usar como demonstração o IBM Turbonomic, certo? Exatamente. Assim, um grande ponto que a gente gosta de demonstrar é que o IBM Turbonomic ele está atuando aonde está a dor, que é no Ops. Então eu vou executar as operações de forma mais ajustada, com melhor controle e vai refletir positivamente no financeiro. Então eu vou gastar de forma correta, né? Então o que a gente existia erros do passado de executar, de configurar coisas a mais, refletia-se de 5 em 5 anos quando eu fosse renovar meu parque.
Agora não, é na hora. É na hora. E eu gosto de comentar com o pessoal que todo mundo vai pra nuvem é lindo, maravilhoso, eu recomendo todo mundo usar nuvem, tem que usar nuvem sim, mas a gente não pode cair nas pegadinhas, né? Porque nuvem não é esse processo que o pessoal fala, nuvem é lindo, maravilhoso porque eu pago pelo que eu uso. Isso é o maior fake, né, do mercado. A gente usa nuvem, a nuvem você paga pelo que você configura. É isso aí. Então, se eu tô lá na minha gestão configurando coisas exageradas, sem a necessidade daqueles componentes, eu vou pagar mais. Então, o grande sacada do FinOps é também olhar para isso. Será que eu não estou exagerando em coisas que eu não precisaria exagerar e aonde eu precisaria aumentar um pouquinho, gastar um pouquinho mais, eu estou deixando de gastar e eu estou comprometendo, gerando risco para o meu negócio. Então, a gente vai olhar na tratativa do Ops ali, das operações, para melhorar o nosso quesito financeiro. E aí eu te desafio, eu tenho certeza que você consome mais do que devia. Não tenho. Tem a dúvida, né? Nos últimos 15 anos aí de nuvem, não peguei um alinhado com o que gasta. Não é um desafio, é desumano, é impossível. Não dá para o ser humano tomar conta disso. Saber exatamente qual recurso, do tamanho que você precisa para aquele tipo de demanda naquele momento que a gente tem trocas. O mundo é dinâmico, né? As soluções são dinâmicas. É CI/CD agora, né? Implementação o tempo todo, coisas novas. É desumano você falar que o dev vai saber qual é o tamanho do recurso necessário para aquele cara para botar na produção, ou que eu, como arquiteto, vou saber o recurso necessário para atender aquela demanda naquele momento. Então, a gente vai atacar essa operação, que eu vou olhar os recursos, otimizar, vai refletir positivamente, vai melhorar meu tempo de resposta da minha aplicação e eu vou pagar menos no final. Tá? Vamos aqui abrir uma demo, já começamos a gravação aqui da tela, né? Então, aqui é o nosso produto-chefe, né? Nosso carro-chefe, que é para a gente suportar aí o conceito do FinOps, né? De trazer esse valor agregado. O Turbonomic é uma junção de 3 palavras, né? Eu gosto sempre de comentar isso contigo nas nossas apresentações, a gente sempre fala, o Turbonomic, a gente tem que usar o nome dele para entender qual o propósito que ele está aqui, onde que ele está ajudando. Primeiro que é a junção de 3 palavras, turbo, autônomo e econômico, né? Aí que vai puxar lá para o FinOps, vai trazer os nossos benefícios de economia. Mas a gente vai obedecer essa regra também. Primeiro, eu garanto a performance da aplicação. Eu vou melhorar a performance da aplicação. Eu vou garantir que eu vou entregar o recurso necessário no momento necessário para aquela aplicação. Vou executar ações preventivas para executar ações. Autônomo. Então, eu vou olhar, vou tomar ações autônomas no meu ambiente, diferente de automático. Automático eu tenho que definir o que é bom, o que é ruim. Cara, desumano. Não tem como. Nosso mundo, eu falo que já era desumano. A gente definir exatamente o tamanho da minha máquina, do mainframe, para atender a minha demanda. Imagina hoje no mundo multi-cloud, multi-component, como é que eu dimensiono isso? Tem até um estudo do IDC, eu vou deixar o link nos comentários, que mostra que 80% das empresas nessa pesquisa responderam que tem mais de 1.000 aplicações. Então imagina a loucura para controlar isso tudo. Não, uma aplicação está rodando às vezes em 2.000 containers, em 7.000 containers, em multi-cloud, em um pedaço no EKS, outro GKE, outro Kubernetes, outro no on-prem, no OpenShift. Cara, sopa de letrinha, sopa de infraestrutura, cada um consumindo um componente. Assim, não adianta a gente exigir da TI um Superman que consiga olhar para tudo isso e dimensionar isso o tempo todo. É desumano. Então, o grande ponto é esse. Eu ter também uma solução autônoma que consegue olhar para esse todo e criar regras de negócio autônomo, olhando SLA, SLO, olhando o tempo de resposta da aplicação e moendo ações preventivas dentro do ambiente. Então, ele é autônomo. Então, ele tira uma carga operacional muito grande também. Por último, aí sim, como eu melhorei o tempo de resposta da minha aplicação, que é um medo, né, do FinOps. Será que eu não estou economizando demais? Eu estou olhando só capacity lá e não estou olhando o tempo de resposta da aplicação e ele está me mostrando que eu tenho que reduzir e eu reduzo, eu tomo um throttling lá de uma CPU e impacto o meu negócio? Não, eu estou garantindo a performance da aplicação de forma autônoma, entregando recurso para ele aonde eu preciso e tirando desperdício, né, onde eu estou colocando demais. E aí traz um payback absurdo. A gente tem clientes aí economizando mais de R$1 milhão por mês, $1 milhão, 2 milhões, depende do tamanho, lógico, do cliente, de contas de nuvem, porque a gente tem um motor tomando conta agora. Eu tiro a responsabilidade
de um dev definir qual é o recurso correto, de um operador do Ops lá, do DevOps, definir um recurso correto, e deixo agora para um motor, uma inteligência, um cálculo matemático que vai olhar aquilo e definir de acordo com a demanda real mesmo de usuários conectando qual o recurso necessário que eu preciso, tá? Então a gente vai olhar um pouquinho aqui dentro da plataforma como que a gente consegue ganhar isso. Então, primeiro ponto, a gente está falando de várias complexidades, de quanto que trazer de valor, autônomo, inteligência artificial. A implementação de uma solução dessa é 2-3 horas, então o negócio está implementado. É muito rápido. É subir um cluster EKS, é subir o Turbo no SaaS e conectar nos meus ambientes tudo via API. Então, assim, eu não tenho esforço operacional para botar uma solução dessa no meu cliente. Cara, 2-3 horas a gente conecta, em mais 4-5 horas já está me dando ótimos resultados que eu já começo a executar. Então, cara, vou implementar uma solução de inteligência artificial, vou criar um projeto, vai levar meses aqui implementando. Não, simples. Tudo API-like, conecto lá minhas contas de nuvem, conecto Azure, hoje a gente suporta, né, Azure, AWS, Google. Eu conecto também no meu on-premise, lá no meu vCenter, conecto meus clusters OpenShift, Bare Metal ou não. Eu consigo conectar em OpenShift, Rancher, GKE, AKS, EKS, né? Então eu consigo conectar no meu ambiente Kubernetes para trazer essas métricas e analisar tudo isso. Então quando eu conecto nesse ambiente, ele automaticamente já me traz a minha cadeia. Então a gente consegue olhar aqui, ó, minha cadeia dos meus business application até o meu volume, no meu disquinho, no meu storage que eu estou usando lá na minha infraestrutura on-premise, se eu tenho um NetApp, se eu não tenho. Então eu consigo olhar para a minha infraestrutura como um todo. Eu olho desde do disk array lá do meu storage, a minha SAN, os meus servidores virtualizados, meu VM, meu KVM, meu OpenStack lá, que se eu tiver, minha nuvem pública A, B, C, D, e monto esse mapa de consumo que a gente está olhando aqui. Então, o que a gente chama aqui do supply chain. Então, eu crio, de fato, de fim a fim, um supply chain de TI. Eu tenho lá, olhando o meu business application, quantos usuários estão conectando, qual o tempo de resposta da minha aplicação. Então, aqui eu estou olhando as 16, mas eu posso olhar um por um. Essa aqui é uma aplicação minha, um business application, é um robozinho que eu instrumentei através do Instana, que é uma outra solução que a gente tem, que é de solução de APM. Vou trazer o Application Performance Monitor, a visibilidade é mais um componente, o APM é mais um componente para atender lá no conceito do fim ali, né, de ter visibilidade do meu ambiente, né? Então eu instrumento a minha aplicação. E esse eu já fiz uma demonstração num vídeo anterior, eu vou deixar no final o link para vocês. Isso, muito legal. E o grande ponto do Turbo também, que eu trabalho com Instana, super integrado, vale a pena a combinação, mas eu também falo com outras soluções de APM do mercado. O cliente já tem um Datadog, o cliente já tem um Dynatrace, uma outra solução. Eu ia falar isso, Dynatrace. A gente conecta e vai trazer essas mesmas métricas que a gente está mostrando aqui também. Qual é o ponto de vantagem? Eu uni todo aqui. Então, por exemplo, eu sei que essa aplicação ela está consumindo 21 transações de negócio, são transações que essa aplicação tem, que está consumindo 9 serviços, tem 10 application components, que está rodando em 10 containers, que está rodando em 5 pods, então tem 10 containers em 5 pods, em 5 worker controller, né, dentro dos workers, um namespace e um cluster. Então eu posso ter uma aplicação com vários clusters Kubernetes. Então aqui ele já me monta a minha cadeia dessa aplicação, meu supply chain todo. E você já puxa sozinho, você puxa carregou sozinho, só eu conectar no meu APM e conectei no meu Kubernetes e conectei na minha nuvem pública ou no meu vCenter, isso aqui é agnóstico, pode ser um vCenter aqui, pode ser um VMware, um cluster Kubernetes, um OpenShift, que ele vai me montar essa cadeia. Então eu consigo montar minha cadeia de valores aqui e começa a correlacionar. Poxa, hoje a minha aplicação está com tempo de resposta de tantos milissegundos, está com tantas transações. O que eu tenho de ações pendentes no meu ambiente que vai me auxiliar e vai me ajudar a garantir o recurso necessário para melhorar o tempo de resposta da minha aplicação. Cara, eu tenho 7 ações de scaling aqui para essa aplicação. E o que é esse scaling? Ó? Eu estou monitorando, como eu estou monitorando a cadeia todinha, eu estou vendo aqui, eu estou tomando throttling de CPU do meu Kubernetes. Então quer dizer o que? O meu dev, na hora que fez o deployment do meu Kubernetes lá, o DevOps, na hora que fez o deployment do meu Kubernetes,
ele fez as requisições de requests e limites, memória e CPU do meu Kubernetes, e ele dimensionou a menos. Porque ele está pedindo, ele está tomando um throttling, ele volta para a fila de novo e vai aumentar o tempo de resposta. Quer dizer o quê? Se eu executar essas ações aqui, vai impactar diretamente na performance da minha aplicação. Minha aplicação vai diminuir a performance. Legal. Então eu vou executar ações aqui, ó, categorizado como performance, eu vou melhorar. Ele categoriza para você. Ele categoriza para mim, ó. Essas ações, essas 7 ações, essas 5 ações que a gente tem aqui, ela vai resolver um problema de throttling de CPU que está impactando na performance lá. Só para assim, dimensionar para vocês a nível de use case que eu posso comentar, assim, a Sul América hoje é um caso de uso público, né? Então a gente pode dar o nome e tudo para esse tipo de coisa. Hoje eles têm essa gestão autônoma do ambiente OpenShift, dos clusters de throttling, CPU limit, de forma autônoma, o Turbonomic com um piloto automático está ali tomando ações direto. Quais os benefícios que ele tomou? Não estão olhando custo. Benefício: redução em 70% do trouble ticket de TI. 70%. É muita coisa. É muito. Muito. 70% de trouble ticket. Redução de fazer mais com menos. Então, ele com muito menos os workers ligados, ele consegue atender muito melhor a aplicação e baixou o tempo de resposta da aplicação. Então, se eu estou olhando lá no Instano, no Dynatrace, minha aplicação tem um tempo médio de 15 milissegundos, de 15 segundos de latência, eu baixo lá para 5, 6 segundos de latência. Então, eu diminuo na ponta. Tem um outro POC agora que a gente está, uma prova de valor que a gente está fazendo. No meio da prova de valor, o cliente gostou tanto da solução, a gente instrumentou tudo, 100% do parque. Aí a gente já estava fazendo o business case com o potencial de save e tal. Aí falou, cara, eu vou botar esse troço no piloto automático aí. É mesmo? Botou a aplicação dele em piloto automático. Cara, baixou 12 segundos o tempo de resposta da aplicação dele. O Turbo tomou mais de 5.500 ações num curto período de tempo para rebalancear todos esses recursos, e o tempo de resposta da aplicação baixou em 12 segundos. Então, assim, é um processo que eu falo assim, qual é a dor de eu implementar um FinOps se o meu drive está ali só no fim de visibilidade, de redução de custo? Cara, quanto que eu posso impactar negativamente para o meu negócio? O Turbo, como eu atuo ali no Ops, muito forte ali no recurso, e olhando para a performance, eu vou executar muito mais ações muito assertivas para garantir a performance e no final das contas trazer o valor agregado lá. Então, o grande ponto é esse aqui, eu ter um motor, uma inteligência, um cálculo matemático baseado no mercado que a gente monta aqui, né, que é esse mercado, onde eu defino aqui compradores de recursos e vendedores de recursos. Então, Business Application tem a setinha, está comprando transações, que está comprando serviço, que está comprando componente, que está comprando container, que do container roda no work, mas no work está rodando dentro de uma máquina virtual. A máquina virtual está comprando um storage. Então, eu crio esse supply chain, é um cálculo matemático que eu vou começando a analisar aonde eu consigo encontrar o melhor preço e performance. Eu boto isso tudo, todas as ações que eu estou executando, eu estou calculando esse preço e performance. E as ações, ó, aqui a gente está no ambiente de demo, não tem nada automatizado, mas eu começo a ver aqui, ó, eu tenho ações na nuvem. Inclusive pelos ambientes, tem AWS. AWS, Azure, GCP, eu vou abrindo as abas que eu tenho. Ó, se eu executar todas essas ações, eu vou ter um save de $1.700 mês. Só em volumes aqui, tá vendo? Troca de volumes. Escalar máquina virtual, eu vou economizar na AWS isso, na Azure mais isso, na GCP mais isso. E eu consigo ter visões, eu tô olhando métrica por métrica, mas eu tenho umas visões globais. Tem cloud, on-premise. Então aqui eu tenho uma visão de application, mas aqui eu quero ver uma visão mais de cloud. Quais são as minhas contas que mais estão consumindo recurso? Por conta, qual o valor? Qual o potential saving dessa conta? Qual o potential save dessa conta? Porque ações que eu não executei, são potenciais, né? Essa aqui é a mesma coisa, ó. Quais são os potential saves? Eu posso abrir na Azure ainda, dentro da minha sub-account. Então, quantas ações pendentes por sub-account. No GCP, mesma coisa. Então eu consigo ir montando esses dashboard executivos, distribuindo para os times, para os SREs, as visões de cada SRE, para executar o que eles têm de ações pendentes,
E aí ele mostrando, ó, para melhorar a performance da minha aplicação, eu tenho que investir também. Não é só desligar e diminuir. Lógico. Tem coisa que está estrangulada. Então eu vou aqui, ó, tem que fazer esse investimento. Mas do outro lado, se eu executar todas essas ações de melhoria, mais essas daqui, eu ainda vou ter um potential save aqui de 14, né? Porque... Deixa eu viajar um pouco então. Se eu tivesse, vamos supor que eu tenho uma empresa, eu consigo, até imaginando como funcionaria o primeiro passo, eu consigo ter alguma prova de conceito que me mostre quanto eu teria de saving de ambiente, poderia fazer isso. Exatamente. Agora eu vou viajar mais ainda. E talvez nessa prova de conceito já ter o projeto pago. Exato. Legal. Hoje, assim, ó, a metodologia que a gente usa para levar esse cliente para essa jornada do Turbo aqui é uma metodologia até bem rápida, bem ágil, porque a IBM não vai chegar num cliente já com a conta custa tanto para você colocar o Turbo. Não. A gente vai ter que estudar. Então a gente, de fato, é mandatório a gente fazer uma prova de valor. Prova de valor. Por dois conceitos, porque na prova de valor eu vou conseguir dimensionar exatamente o meu esforço de implementação, de customização de políticas. Então, através desse relatório da prova de valor, eu vou disparar para o time de Professional Service, Expert Labs, para ele implementar de acordo com o negócio do cliente. Então, a prova de valor ela traz um ganho não só para o cliente para comprovar o valor da solução, mas até para a gente implementar ela da maneira correta para aquele cliente. Então, na prova de valor, eu começo a ver o potencial saving e o como que eu consigo evoluir, quais são as dificuldades, o nível de exigência, o que é mato alto que a gente consegue executar de forma não disruptiva, o que é disruptivo dentro de janela que a gente tem que criar políticas para executar. E aí a gente mostrar isso para o cliente. Ó, isso a gente consegue fazer um payback em 3 meses e o seu ROI vai ser de X 500% no ano. Legal. Tá? Então a gente consegue fazer essas projeções de olhar para isso tudo e já entregar para o cliente uma solução que já está trazendo valor agregado. A gente, assim, isso é muito legal para a gente mostrar, porque em muitos clientes de nuvem pública, principalmente, a gente está fazendo a prova de conceito, eles já começam a querer automatizar. Na própria prova de valor já gera economia. Putz. E os caras falam assim, ó, não desliga o turbo, deixa ali que deixa eu vou fazer o processo de compra paralelo, porque eu não quero perder essas economias mês a mês. Então o processo, a gente faz uma prova de valor em um mês, no outro mês ele já está startando o processo de compra, para no outro já estar implementado. Imagina, ele viu o save, mas ele não comprou ainda, quer dizer, ele não está tendo save. E o cara fala, eu não tenho budget. Cara, o turbo gera o budget, porque ele é o cara que está te comprovando que ele vai fazer payback, ele se paga. Não é um custo, cara, eu falo assim, é insano você estar numa nuvem pública gastando dinheiro, milhões em nuvem pública e não ter uma solução como um cara desse para te ajudar. É assim. Então, lembra que a gente estava conversando sobre essa questão da complexidade da gente dimensionar recursos, né? Então, qual é o grande poder do Turbo? É identificar o recurso necessário e qualificar isso. Então, só para dar um exemplo para a turma aí que fazer uma analogia, quem é o gestor aí começar a entender, imagina que essa questão de recurso, hoje eu estou containerizando minha aplicação e eu não preciso me preocupar com isso. Não, continua se preocupando porque o dev determina o recurso para aquele container rodar. Então, como que hoje acontece na prática, né? Hoje o Kubernetes ele trabalha com os limites lá, request de CPU e memória, ele vai escalando, né? Chegou no limite daquele worker, ele vai pedir para criar um outro worker, ele vai escalando e vai crescendo, e sua conta na nuvem pública, por exemplo, só vai aumentando. A gente tem cliente lá com 2.000 workers criados, vai criando, porque o Kubernetes está lá, subindo um monte de container e vai crescendo. A analogia que eu gosto de falar com a turma, para todo mundo fazer uma boa comparação, imagina o seguinte, como o Kubernetes trabalha? Como se fosse um restaurante. Então, cada worker é um restaurante. Então, eu ligo lá, o dev liga para mim e pede assim, cara, eu quero uma mesa de 10 lugares. Eu vou lá, peço uma mesa, reservo uma mesa de 10 lugares, são os requests, reservo uma mesa de 10 lugares, uma mesa grande, que é a quantidade de memória que eu preciso processar. Vai chegar aí 10 amigos meus. Só que na hora que são os usuários, não chega 3, 4. Aí você tem lá uma mesa de 10 lugares, 2, 3 pessoas trabalhando. Daqui a pouco, mais outro dev pede a mesma coisa. Vai pedindo. Daqui a pouco você está com o restaurante cheio, o Kubernetes já está mandando comprar um outro restaurante do lado, criar, e ele continua criando um monte de workload. Você olha no restaurante, seu restaurante está cheio, só que cheio de cadeira livre. Porque as mesas estão reservadas, você reservou,
você não vai redistribuir isso. Qual é a inteligência do turbonômico? É o turbonômico que conecta nesse ambiente todo, começa a medir esse request e começa a entrar como se fosse um garçomzinho e falou assim, pô, cara, chegou a mesa, você reservou uma mesa de 10, tem 4 pessoas aqui, eu tomo uma de 6, me dá essa de 4 aqui para atender outra demanda. Legal. E ele começa a rebalancear isso em todas as cadeiras no restaurante e você começa a ocupar mais aplicação no restaurante. O que precisa. E aí eu consigo reorganizar isso, diminuir a quantidade de work, fazer as movimentações de mesas e cadeiras para menos restaurantes e eu começo a desligar um monte de restaurante, um monte de máquina ligada na nuvem. Você está gastando demais. Então essa inteligência, você saber fazer isso é humanamente impossível. Então, não tem braço para isso que existe. O turbonômico consegue fazer isso tanto no Kubernetes, AKS, GKS, OpenShift, todos esses ambientes, para reorganizar isso, quanto lá no meu VM também. Será que eu não construí botei a máquina grande demais, pequeno demais? Então, imagina que ele não está olhando para recurso em um único esfera, ele está olhando para toda aquela cadeia do supply chain. Então, é uma diferença muito grande que dá no final. Tem clientes aí desligando 400 worker nodes, milhões de economia por conta dessas automatizações, por conta dessa visão, que não tem como eu botar a cargo do humanamente dev. impossível. Não, humanamente impossível. Eu disse pra vocês, esse cara fala muito bem de FinOps, acho que foi uma grande aula, eu te agradeço muito, Leandro. Eu posso botar teus contatos no primeiro comentário, para o pessoal quiser procurar, quiser fazer uma prova de conceito, conhecer um pouquinho mais, fazer uma demonstração. Acho que é uma baita ferramenta. Exato. Uma baita ferramenta. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Leandro, obrigado pelo teu tempo, obrigado pela oportunidade. Acho que tem mais alguns produtos da linha de FinOps que a gente pode voltar a conversar. Eu acho que vai ser a primeira conversa de muitas. E agradeço muito o teu tempo. Muito obrigado. E aí, o que achou? Espero que tenha gostado. Nos vemos no próximo, mas eu te convido antes a ver esse vídeo onde eu mostro na prática observabilidade. Até a próxima, pessoal!